Olá, gente. Meu nome é Diogo Dugano e a gente está aqui mais uma vez no stand do Einstein na ASCO 2024. Estou com dois colegas muito especiais, o Osmar e a Juliana, que são radio-oncologistas. Vocês já vão entender por que eu trouxe dois radio-oncologistas para essa sessão, que a gente vai discutir usar os dois ESOPEC. O ESOPEC foi o estudo que foi plenária da ASCO desse ano e que comparou finalmente CROSS versus FLOT neoadjuvante para câncer de esôfago, que é uma resposta que a gente ainda não tinha, né? A gente tinha dados retrospectivos, observacionais, a gente ainda não tinha. Rapidamente, o ESOPEC foi um estudo feito todo na Alemanha, e lembre que a Alemanha é o país que inventou o FLOT, eles sabem fazer FLOT muito bem, que pegava câncer de esôfago distal ou de transição, adenocarcinoma, e para entrar no estudo, o tumor tinha que ser T2 para frente ou N positivo. E os pacientes eram randomizados ao CROSS convencional, com carbotaxol e a dose de radiação do CROSS, depois comento um pouquinho disso, ou FLOT convencional esquema sanduíche, no modelo alemão que faz o FLOT em 24 horas. O estudo tinha 478 pacientes, todo mundo era operado, não era padronizado a cirurgia, a gente não sabe ainda quem fez linfadenia D2 e quem não fez, e depois seguia a adjuvância convencional dos estudos. Então quem fazia FLOT tomava FLOT pós-operatório, quem fazia CROSS não fazia nada pós-operatório. Ao final do estudo, a gente viu que o grupo FLOT foi superior. A gente viu a sobrevida mediana, que no grupo CROSS foi 35 meses, no grupo FLOT foi 66, parece bastante, mas aqui é sobrevida. E aqui a gente está falando de adjuvância. Quando a gente olha para o lado de PFS, que é de fato pacientes que não voltou a doença, a gente viu que o PFS em 5 anos no grupo CROSS foi 35%, e o PFS em 5 anos no grupo FLOT foi 45%. Sacando aqui para vocês que esses números são muito, muito perto dos números dos estudos originais, né? Então, mais ou menos 35% de cura do estudo CROSS original, isso repetiu aqui, 35%, e mais ou menos 45% de cura no estudo FLOT original, está se repetindo aqui. Isso, de certa forma, traz uma validade externa para esses dados. E só para acabar nesse perfil de pacientes, então, por mais que pudesse entrar qualquer paciente, T2 para frente, 80% dos pacientes eram N positivo. Então, eram pacientes bem avançados e, claro, só adenocarcinoma, tá? A gente tem que começar a discussão, então, com vocês. Fala um pouco sobre a radioterapia, seleção de pacientes, algo que incomodou vocês? O estudo foi muito bem feito, a gente gostou muito, mas o que me chamou mais atenção foi a discussão depois da apresentação da plenária da doutora Goodman. E aí ela fez algumas considerações muito bem feitas, que eu concordo bastante com ela. Eu não acho que agora seja o fim da era CROSS e já seja FLOT. Eu acho que a gente tem que fazer algumas considerações para a gente falar nisso, né? A primeira que eu acho que a gente tem que falar é imuno do checkmate, que a gente sabe que aqueles pacientes que não têm a resposta completa já merecem imuno, e nesse trabalho não incluiu. Outra foi, que chamou muita atenção na plateia, quantos pacientes acabaram totalmente o esquema, o CROSS, que foi 67%. Aí a plateia até teve aquele alvoroço, e aí foi explicado que a radioterapia foi 98% e a quimioterapia no que foi o problema desses 67%. E a gente ficou bastante em dúvida, né? Por quê? A gente não entendeu por quê, né? Eles não explicitaram esses dados. Uma questão importante também é que talvez, foi levantada a hipótese que talvez os pacientes que se beneficiem menos do FLOT seriam aquelas pacientes com N negativo e aqueles pacientes mais frágeis que não tolerariam muito bem o esquema FLOT. Então, existe esse contraponto. Uma outra questão é que, será que o FLOT está mais direcionado para cobrir doença à distância? Enquanto que o grupo que faz o esquema CROSS, ele poderia ter, de fato, uma resposta mais importante loco-regional. Isso realmente está em aberto, até por conta dessas questões que foram levantadas pelo Osmar. A gente não tem uma resposta ainda concreta disso, né? Realmente chamou muita atenção que 67% dos pacientes completaram a parte rádio. Então, assim, como assim 33%, um terço não aguenta carbotaxol semanal e aguenta rádio? Isso é muito estranho. Tem essa questão realmente que o grupo controle talvez não foi adequado, talvez CROSS sozinho não seja o padrão mais hoje em dia. Exato. Né? Lembrando que a gente só pode fazer nivolumab adjuvante se fez CROSS. A gente não tem dados ainda de imuno pós-FLOT. Né?
E teve um slide dela que foi muito interessante, que é exatamente isso que você está falando, que quando ela compara, ela fala o cross é muito mais tratamento local e o float muito mais tratamento sistêmico. Então a gente está comparou duas frutas diferentes, banana né? com maçã, Exato. enfim. Exato. Então, E eu acho que a mensagem é, talvez a gente precise entender quem são de fato os melhores pacientes para a gente poder indicar esse esquema, né? Levando em conta aí essas questões do linfonodo positivo ou da questão da tolerância ao esquema float, né? exato. E isso eu confesso que eu não sei hoje em dia. Você pode dizer assim, o N positivo tem mais risco de doença à distância, eu vou fazer float. Exato. Mas você também quer fazer imuno nesse paciente. Então talvez o N positivo seja melhor fazer cross para ter imuno depois. Você pode dizer, não, o localmente avançado, T4N0, raríssimo em esôfago, né? Eu quero fazer rádio. Mas no estudo a gente teve a mesma taxa de resposta do cross e do float, né? Então a mesma taxa de R0 Mas realmente quando ela está em comparou aberto. também a taxa de resposta completa com o estudo do cross original foi menor, né? Isso aí ela fez até a consideração do painel, então enfim. O braço do cross no estudo apresentado, ele mostrou uma taxa de resposta completa inferior ao estudo original do cross, né? Então é isso que a gente também questiona, será que foi por conta da não administração de 67% apenas dos pacientes receberem o tratamento completo neoadjuvante? Será que isso tem uma relação? Então fica realmente uma pergunta em aberto, né? É que eu vou provocar vocês um pouco, tá? A gente pode dizer hoje, então, que para o paciente médio o padrão é float e o cross vai ser para pacientes específicos? Ou vocês acham que ainda não? Eu não sei a resposta. Eu não sei essa resposta também. Eu acho que é a resposta de tumor board, né? Vai ser a nossa resposta de segunda-feira da reunião. Mas é aquilo que você falou, né? E a imuno nessa história? Será que não é melhor a gente continuar fazendo cross para fazer imuno depois? É isso. Sim, com certeza.